lembram disso? A mulher dele sabendo disso também ia ficar um climão tão bizarro. Ainda mais depois dela ter se apaixonado lá à primeira vista pela versão mais velha do Rudels. Ela dá luz e já volta pro campo de batalha. Só que quando ele agarrou ela pra subirem lá naquela plataforma, aí a coisa ficou mais complicada pra ela. Teve nada disso no anime, né? Fala, gente, voltamos aí com as impressões semanais de Mushoku Tensei, comentando o episódio 20 da segunda temporada, onde uma maga muito querida voltou a dar as caras finalmente, em spoiler disso na opening dessa segunda temporada, a parte 2 dela, mas finalmente aconteceu no anime agora. E com certeza foi uma entrada bem impactante, e muitos não entenderam isso, porque ela tá corando pro protagonista. Se você lembrar de uma coisa que ela falou na primeira temporada, eu vou mostrar aqui mais à frente no vídeo, você vai entender essa cena. Só tem que ter uma boa memória. Mas óbvio, eles cortaram muita coisa aí dessa parte dela, tem toda a explicação de como ela sobreviveu sozinha por um mês aí dentro da dungeon, e eles cortaram tudo. Só mostraram esse finalzinho aí onde ela tá quase morrendo, aí aparece o protagonista pra salvar ela. Então eu vou explicar tudo que cortaram também no episódio passado. Tem mais coisas que eles cortaram, mas não achava tão importantes. Então eu não comentei porque o vídeo já tava com mais de 20 minutos. Então nesse vídeo aqui, como tem menos coisa pra comentar, dá pra comentar vários extras lá que eles cortaram da parte do deserto. Naquele vídeo eu comentei mais a parte polêmica que eles tinham cortado. E de novo, cortaram a parte polêmica agora relativa a esse episódio, com o pai do protagonista. Mas, bom, vamos lá, comentar aí o que teve de mais interessante nesse episódio e um bando de coisas que eles cortaram do material original. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do Plus, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Mushoku Tensei. E bom, o episódio começa com ele chegando à cidade das Dungeons, que é chamada assim porque tem dungeon pra tudo que é lado aí. É um local considerado muito perigoso, inclusive, e que tem muitos aventureiros querendo explorar as dungeons do local. E bom, eles descobrem aí que a mãe do protagonista aparentemente tá no fundo de uma das dungeons mais perigosas, rank S, que tem nesse local. Não dá pra ter certeza disso, mas é a única pista que eles têm. O pai do protagonista tá mais de ano aí tentando chegar até ela, mas até agora a exploração que eles fizeram nessa dungeon não deu muito resultado, não conseguiram ir muito longe nela, já que é uma dungeon muito difícil. E pra piorar, ainda perderam a Roxy em uma dessas explorações. Ela foi pega lá em uma armadilha e eles não sabem dela há um mês, então provavelmente tá morta, é o que eles consideram ali. Porque sobreviver sozinho num labirinto difícil daquele por um mês, mesmo que ela seja uma maga poderosa, é um negócio bem complicado. Então o protagonista já se desespera ao saber disso. E bom, o pai dele tá mal por diversos motivos. Um deles é o desaparecimento da Roxy, ele tá magiando aí tentando chegar na mãe dele e não conseguiu até agora. E tem um outro fator, isso o anime cortou, que é o fato de ele ter dormido com a empregada novamente. Ela já é considerada como a segunda esposa dele, vale dizer, dentro da obra. Então, em tese, não teria problema ele dormir com ela. Ela ainda age como se fosse empregada dele e tudo mais, mas ela é já oficialmente uma segunda esposa. Só que ele prometeu, depois que a mãe do Rudels desapareceu, que ele não ia dormir com mulher nenhuma até conseguir reencontrar ela de novo. E ele vinha mantendo essa promessa até que ele foi atacado por uma sucubus. O grupo dele foi atacado por uma sucubus, igual acontece com o protagonista no episódio passado. E aí tem aquele feromônio da sucubus que ela solta que deixa os homens completamente loucos. E aí, geralmente, as mulheres do grupo matam ou afugentam as sucubus, porque os efeitos do feromônio das sucubus não têm efeito nas mulheres, e os homens precisam ou de um mago para desintoxicar eles, tirar esse efeito das sucubus, ou precisam dormir com uma mulher para o efeito passar. Se isso não acontecer, eles vão ficando completamente loucos. Eu vou explicar melhor sobre isso mais à frente aí, naquela parte do deserto. Tinha um trecho enorme de explicação sobre os sucubus, quando eles se encontram lá com outro pessoal de uma caravana que eles estavam servindo de guarda-costas. Sim, eu sei, teve nada disso no anime, né? Então, eu vou comentar sobre tudo isso mais à frente aí, eu vou deixar pra segunda metade do vídeo. Senão vai misturar com essa parte aqui, que é desse episódio, vai ficar bem bagunçado. Então, eu tô passando só as informações essenciais aqui pra vocês entenderem a base de uma sucubus. Mas o ponto é que ele foi pego aí por esse feitiço da sucubus, ele tava ficando doidão e ia acabar atacando as mulheres do grupo, e aí a Lilia se ofereceu lá pra dormir com ele, pra acabar com esse efeito. Então foi isso. Basicamente os dois dormiram juntos e ele quebrou a promessa que ele tinha feito lá, de que ele não ia dormir com uma mulher até reencontrar, no caso a mulher dele, a mãe do protagonista.
Então é por isso também que ele tá bem mal aí, mas o anime não explica essa parte. No mangá, vale dizer, eles colocaram essa parte. Tá bem resumido, eles pularam toda a parte do deserto lá, mas isso aí eles colocaram. Ele resume lá que ele acabou caindo no feitiço das sucubus e tudo mais, tudo que eu falei aqui pra vocês basicamente. Inclusive a sucubus do mangá ficou muito mais bonita do que as sucubus que aparecem no anime. Mas bom, segue aí, o Rudolph fala que vai ser pai, ou seja, o Paul vai ser avô, e eles têm aquele momento pai e filho e tal, que ele cresceu e tudo mais, conversa, um momento bonitinho. E no meio disso tudo tem também ele tentando se reconciliar com Elinalice. E eu expliquei no episódio passado que, em resumo, é porque ele abandonou o grupo pra casar com a Zenith. E aí o grupo se desfez todo depois disso. E era um grupo que era muito unido. Eles eram basicamente uma grande família. É como eles viam a coisa toda lá. Todos eles eram meio que rejeitados de alguma forma. Tinham um passado nesse sentido. Não eram muito aceitos por outras pessoas. Então eles acharam lá um grupo que aceitava muito bem um ao outro lá. No caso, a Ghislaine, por exemplo, era selvagem pra caramba, muito doida. A Elinalice tem aqueles costumes dela que, obviamente, vários grupos não aceitavam. E o Paul também não é flor que se cheire, ele tem seus problemas com certeza, é mulherengo pra caramba, mas conseguiram formar um grupo legal ali de alto nível e todos eles se ajudavam e tal, e se davam bem. Inclusive, a própria Elinalice dava muito bem com o Paul, porque os dois gostam daquele negócio, como vocês sabem. Então sim, o Paul dormiu já com a Elinalice várias vezes, pelo que dá a entender na novel, mais à frente na história deve explicar, quer dizer, aquela parte é um extra do material original, então é capaz de nem colocarem no anime mesmo que chegue nessa parte. Mas o ponto é que nunca explica no material original, tintim por tintim, essa separação deles. O que dá a entender é que o Paul tinha um caso aí com a Elinalice, dormia com ela, não eram necessariamente namorados nem nada, mas era um companheiro dela. Ao mesmo tempo, ele também dormiu com a Ghislaine. Inclusive, no original é dito que ele dormiu uma vez com as duas ao mesmo tempo. E, bom, eles tinham essa relação aí meio doida, mas que funcionava. Até que chegou a mãe do protagonista no grupo, e no começo não deu muito problema, só que aí ela acabou engravidando e teve uma briga enorme lá, que ele quis se separar do grupo e morar no interior com ela. Então essa briga aí, quando eles se separaram, cada um xingou o outro, falou muita coisa pro outro, foi a impressão que deu, que ficou essa mágoa, que a Elinalice nunca mais esqueceu. Mas como o próprio protagonista comenta no material original, dá a entender que foi algum tipo de desentendimento quando eles se separaram, porque não parece algo tão sério assim como a Elinalice fez parecer. E eles ficaram relativamente de boa ali depois de conversarem um pouco. O problema é que o Paul quase estragou tudo depois, quando solta isso. É grosseiro pra caramba com ela, embora dê pra entender o susto que ele levou quando descobriu que ela ia se casar com o Cliff. Mas pelo menos ele pede desculpas depois também por isso. Mas bom, eles seguem lá pra dungeon, pro labirinto. E bom, não tem nada demais nessas partes aí, só explica melhor como funciona o grupo. O anão, uma curiosidade dele, ele é gay. Eu acho que dá pra notar porque quando ele fala do Rudolph e tal lá, ele olha pra bunda do Rudolph. A câmera foca ali, é onde tá os olhos do anão. Então esse anão aí, inclusive, tava junto com o grupo do Paul, quando ele foi atacado pelos sucubus, e eles comentam que o anão não foi afetado, no caso, pelos sucubus. É porque ele é gay. Então, gays são imunes também a sucubus, aparentemente. O engraçado é que esse negócio só é confirmado ele ser gay muito mais à frente na história, nos volumes extras depois do final. Mas ainda assim, tem várias dicas antes disso que dão a entender esse lado aí do anão. Mas, de qualquer forma, esse anão aí é um mago e guerreiro ao mesmo tempo. A Elinalice é a tanque do grupo. E é experiente em combate também, dá dano. E o Paul é o DPS, ele é especialista em dar dano, basicamente. Ele até fica se mostrando protagonista e tal, derrotando criaturas fácil ali. E bom, a luta não tem nada demais, até porque no original não é descrito como nada demais essa parte. Eles só vão passando e tal, são inimigos fáceis, é o primeiro andar, e eles não quiseram esbanjar muito. Tem essa ceninha aí dele na lista, câmera lenta, ficou até legal essa parte, eu gostei. Mas nada muito chamativo pra comentar. A parte um pouquinho mais chamativa, na verdade, vai vir depois enquanto personagem. Porque eles vão descendo aí na dungeon com a ajuda daquele livro que o protagonista trouxe, tá salvando a pátria aí. Tem a dungeon mapeada. E aí chega uma parte que mostra a Roxy enfrentando um monte de criaturas. Tá viva, felizmente. Essa parte aí vem depois de um bando de explicação do que aconteceu com ela. Porque mostra ela sendo teleportada pra dentro de um local lá na dungeon. E aí ela começa a passar por um bando de teleportes pra fugir de várias criaturas que tem nesses locais, que ela tá sendo teleportada, várias salas diferentes dentro da dungeon. E ela acaba num local até protegido, pequenininho, mas protegido. Dentro desse local, ela consegue produzir água com a magia dela, e ela tem alimento ainda na mochila, que ela levou com ela.
Então ela consegue sobreviver à base disso. Depois ela consegue comer criaturas para sobreviver lá dentro. Então foi assim que ela sobreviveu, comendo criaturas e o alimento que ela levou com ela. E a água não é problema para magos, eles produzem quando quiserem. Só que ela não fez só isso. Ela saía desse local onde ela estava, que era bem pequenininho, mal cabia a ela, para pegar os teleportes e tentar sair de lá. Ela estava tentando achar uma rota de fuga. E ela sempre acabava passando por vários teleportes e voltando aí para essa área protegida. E ela estava notando que as criaturas que ela estava enfrentando em várias outras áreas eram inteligentes, porque estava começando a tentar bloquear dela voltar para os teleportes, ou alcançar os teleportes que ela queria, porque ela não chegava lá e matava todas. Ela via o que estava acontecendo, fugia pro teleporte, e as criaturas começaram a notar isso. Ela ficou vários dias aí tentando sair desse local. E aí ela vai parar nessa parte aí, onde as criaturas fizeram uma armadilha para ela, não deixando ela seguir o sistema dela de conseguir voltar para aquele esconderijo que ela encontrou. E ela é obrigada a enfrentar todos eles ali. E aí a situação tá ficando muito feia, porque ela tá ficando sem mana. Toda noite, quando ela dormia na caverninha dela lá, ela conseguia recuperar a mana dela. Mas aí ela tá enfrentando um bando de criaturas usando magia sem parar, tá acabando a mana dela. Então essa parte aí, que ela tá ficando 1011 e tal, é a mana se esgotando. E bom, alguns devem ter notado que a expressão "se mijou de medo" foi bem literal pra Roxy nesse momento aí. Então quem não tinha reparado nisso, preste atenção aí agora que você vai com certeza notar, depois de eu falar. E bom, ela tá desesperada, começa a pedir por ajuda, e aí aparece o protagonista. Na verdade, nem aparece direto. Ela só fecha os olhos ali, achando que vai morrer, pedindo ajuda, e aí do nada ela abre os olhos e estão todas as criaturas congeladas. E aí ela olha pra frente lá e vê esse garoto aí, que ela não reconhece como protagonista. Porque ela conheceu ele quando ele era bem pequenininho. Ele tinha, eu acho que uns 6 anos, 7 na época. Agora ele tá aí com 16. Então ela não reconheceu que era o Rudels, mas lembram disso? Ela comenta na primeira temporada isso. Então daí ela tá corada e ela se apaixonou porque é basicamente o cara dos sonhos dela. Ela até descreve ele como sendo exatamente o tipo dela. Tem um rosto gentil, mas ao mesmo tempo tem um corpo delineado, forte. E é por isso que ela tá corando aí. É como se o homem dos sonhos dela, o que ela sempre sonhou, tivesse aparecido pra salvar ela. Infelizmente o anime não dá contexto nenhum pra isso, já que pulou toda a parte, ela tentando sobreviver aí por um mês no labirinto, que não é um capítulo tão grande assim, tava pra ter resumido lá em um minutinho, mostrar pelo menos a base. E aí, quando ela vai morrer, começa a repassar toda a vida dela, fazendo um resumão de muita coisa que a gente não soube o que aconteceu na vida dela, mas resume desde que ela saiu de casa, vai resumindo os pontos principais da vida dela, que é bem interessante. Comentei disso num mangá de Mushoku Tensei, que existe um spin-off focado na Roxy, mostrando as aventuras dela, no caso do primeiro grupo, que ela entrou de aventureiros, etc., depois que saiu de casa. Eu recomendo dar uma olhada, quem gosta muito da obra. Eu já fiz um vídeo também sobre, dê uma olhada lá, quem interessar, tá linkado aí pra vocês. Mas o ponto é que ela saiu de casa, virou uma aventureira, ficou mais forte, depois entrou para a Universidade de Magia, onde ela conseguiu um mestre lá para ensinar ela. Ela ficou muito forte com o tempo. Ela é muito talentosa, então ela aprendeu as coisas muito rápido. E aí começou a se achar demais. O ego subiu a cabeça. E aí o professor dela ficou até bravo com ela por causa disso. Aí ela ficou brava com ele e saiu da faculdade. E achou que ia ser moleza conseguir emprego, porque ela era uma maga muito talentosa e poderosa. Mas não foi bem assim. Na verdade, foi bem complicado. Ela estava passando aperto lá, até que surgiu aquele emprego de virar professora do Rudels. Onde ela ficou morrendo de inveja de como o Rudels aprendia as coisas muito mais fácil que ela, inclusive aquelas magias sem falar o encantamento, mas ao mesmo tempo tinha uma espécie de admiração por ser um aluno dela que estava saindo tão bem. E bom, depois disso, ela se juntou a um grupo de aventureiros e foi explorar uma dungeon, e em seguida foi contratada aí para virar mentora de um príncipe lá que era o irmão do Zanoba. A gente viu rapidamente sobre isso na primeira temporada, ouviu falar, viu até o irmão idiota que o Zanoba tinha. É comentado lá que ela fugiu, no fim das contas, do local, porque o príncipe ficava assediando ela, estava enchendo o saco dela. E ela notou também como era uma péssima professora, que não conseguia nem educar os alunos direito. No caso, o Rudels, na verdade, era super bonzinho e tudo mais com ela. Ela achou que era uma excelente professora, pelo que ela conseguiu resultado com ele. Mas ao virar professora daquele príncipe, essa confiança dela como professora se perdeu um pouco. E ela acabou até desistindo do trabalho e fugindo de lá. E bom, depois disso ela acabou encontrando aquele grupo lá com ele na lista, se juntou a eles, foi procurar pelo Rudels, depois daquele evento, por causa do teleporte. Lembro que ela conseguiu as informações de onde estava a mãe do protagonista, com aquela demônio lá na primeira temporada, que tinha visões. E aí ela foi até o grupo deles lá e tava tentando ajudar eles. E ela acabou pegando pela armadilha e deu toda aquela treta lá. Então tudo isso é explicado nesse capítulo. Todo esse resumão que eu passei aqui pra vocês. Não é mega detalhado, é bem resumido. Mas, nossa, é tanta informação útil, legal, que eles cortaram fora. Então, alguns vão cogitar que talvez, não levem isso como certeza, podem se decepcionar. Talvez no próximo episódio comece mostrando o ponto de vista da Roxy, desde que ela se perdeu no labirinto, ela sobrevivendo lá até encontrar o Rudels. Só que a gente já estava no ponto de vista dela nessa cena aí do final. Se fosse do ponto de vista do protagonista, toda a cena, beleza. Aí faria sentido, agora mostra o ponto de vista dela.
Faltou também um abraço, talvez seja no começo do próximo episódio, que é uma cena colorida, bem marcante do original, e é logo depois disso, ela vê ele, Cora, e aí ele fica feliz que ela tá viva e dá um abraço nela. É uma cena linda, tal, do original, desenhada aí e colorida, mas faltou ela, eu achei que ia encerrar com essa cena. Mas não, encerraram com ela corando pra ele lá, os dois se vendo e fechou assim. Ok, não ficou ruim. Na verdade, a adaptação em geral não tá ruim. O problema é que ela tá cortando coisa demais. Eu até relevei o corte que eles fizeram do deserto no episódio passado, porque eu não achava um negócio tão importante assim. Era mais coisas interessantes, com certeza, que caberiam em uma OVA separada. Inclusive, dá pra fazer ainda? Quem sabe? Mas essa parte da Rox eu senti falta. Todos os detalhes, tal, do ponto de vista da Rox, é um capítulo inteiro disso, que eles cortaram tudo fora praticamente, deixando só o finalzinho. Ela quase morrendo lá. Então essa parte aí eles vacilaram um pouco, ao meu ver. Mas bom, de qualquer forma, a obra entrou numa vibe mais de aventura agora, que tá muito mais divertido de acompanhar. Eu, pelo menos, prefiro, comparado aos Last of Life, que tava antes aí durante a temporada. Eles não estão caprichando tanto quanto eu gostaria nas cenas de ação, embora não sejam cenas tão importantes, são descritas por alto, não tem detalhes no original sobre essas cenas de ação. São descritas por alto. Então eles não estarem detalhando muito, não vejo grande problema, não estarem caprichando horrores, não tá mal feito também. Mas eu espero que a luta contra a Hydra, aí sim, sejam animações impressionantes, fluidas pra tudo que é lado. Então, é a cena de ação principal aí das temporadas, não vacilem, por favor. De qualquer forma, quem tava ansioso aí pro reencontro dos dois deve estar doido pro próximo episódio, pra ver o que eles vão falar um com o outro. Ainda mais depois dela ter se apaixonado à primeira vista pela versão mais velha do Rudels. E bom, agora vamos aos extras aí que eles cortaram da parte do deserto. Tem um monte de coisa. Uma delas é que o Rudels estava pegando e reduzindo a temperatura à volta dele com magia, porque ele estava sofrendo horrores com o deserto, enquanto a Liz estava aguentando mais. Ela até fica zoando ele, que achou que ele tinha mais resistência, só que ele comenta que é injusto, já que a resistência dela como guerreira vem daquela aura de batalha. Lembra que eu comentei disso nos vídeos anteriores aí, que os guerreiros desse mundo, os guerreiros de alto nível, conseguem uma espécie de aura de batalha, que vem da mana, na verdade, só que eles convertem a mana em aprimoramento físico, resistência, um bando de coisas aí que um guerreiro precisa. Então, a Ares, aqueles superpoderes da Ares, coisas absurdas que ela fazia na primeira temporada, tudo é dessa aura de batalha que ela foi desenvolvendo aí conforme foi treinando. O protagonista não conseguiu desenvolver isso, então ele não aguenta igual a Liz, que tem essa aura aí protegendo ela até da temperatura absurda. Ainda assim, ele tá conseguindo seguir ela, só tá sofrendo mais. Mas eles comentam lá que, por exemplo, se o Cliff tivesse ido com eles, ele teria desmaiado rapidamente lá. E bom, no anime mostra que eles se encontraram com várias criaturas, tem o escorpião, tem o grifo, dentre outros aí, esse ser aí que o protagonista não quis atacar. E bom, tem as formigas também, que são perigosíssimas, porque elas não são rank alto, isoladas, mas elas são um grupo gigantesco. Não mostrou essa parte, dentre outras criaturas que eles encontraram, então tinha muito mais criaturas. Tem muito mais tempo de viagem que é documentado no original. Mas é um negócio que é bem complicado de adaptar, porque uma coisa que é colocada em uma linha, que o autor descreve, para tentar animar aquilo, seria às vezes 1 minuto ou mais. E são um monte de coisas assim. O autor vai escrevendo tipo um diário com os pensamentos do protagonista. Dia 1, caso a gente fez isso, isso, isso. Ah, agora estamos no dia 2, aí isso aconteceu. Dia 3, e vai comentando várias coisas ali. E comentando rapidamente é de boa. No livro funciona bem assim. É muita informação, muitos acontecimentos, rápido. Enquanto para botar tudo aquilo numa animação, nossa senhora, aí realmente ficaria longo pra caramba pra adaptar a parte do deserto, fosse seguir certinho o original, tentando adaptar tudo que o protagonista descreve ali, olha, seria uns 3 episódios. Eles gastaram mais ou menos meio episódio. Seriam uns 3 episódios inteiros pra adaptar tudo certinho. Tem mais uma parte grande, não tô falando só dessa parte dos bichos, criaturas que eles encontram, etc, não. Isso eu acho que a maioria ficou de boa. O que mais teve gente reclamando é que cortaram a parte que eles se encontram lá com uma caravana, que é protegida por vários guerreiros que estão habituados a essa região. E aí o protagonista e a Liz acompanham esse pessoal aí que tá indo pra cidade, que interessa a eles, são atacados e tal, eu já vou comentar sobre isso. Antes disso, tem mais alguns detalhes. A Liz, ela tava ficando meio doida depois de 2 semanas, caso junto com o protagonista. É nessa parte aí, mais ou menos, das 2 semanas, onde eles encontram essa montanha e o protagonista acha um atalho. No original, ele se ergue numa plataforma muito menor que isso. E aí ele pega e segura a Liz junto dele, pega ela nos braços ali. E quando ele faz isso, a Liz fica meio doida. E aí ela pega e agarra a bunda dele, porque ela já tá perdendo, basicamente, o autocontrole. A cena é engraçada, mais que qualquer outra coisa, porque ele pergunta, pô, você tá agarrando minha bunda? Ah, não liga não. Aí ela, tipo, só ignora. E ela não solta não. Então ele sofre o negócio todo, com ela agarrada nele. E aí quando eles chegam lá, ela não quer desgrudar, então ele mesmo tem que afastar ela. E pelo que vocês vão ler aí, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui sobre tudo, ela tá ficando meio doidona. Mas o que não ajudou ali foi ele ter encostado nela.
porque ela tenta se manter longe dele, pra não ficar tentada nem nada. Só que quando ele agarrou ela pra subirem lá naquela plataforma, aí a coisa ficou mais complicada pra ela. Então ela quase perde o controle dela aí. Mas em geral é definido no próprio material que ela aguenta no máximo até um mês com esse aparato aí que o Cliff deu pra ela. Enquanto sem esse aparato, depois de uma semana ela já tá ficando meio doida, e depois de 2 semanas ela tá morrendo, basicamente. Mais de 2 semanas ela vai morrer. Então alguns acham que ela só vai ficando mais doida por homens. Não. Vai chegando um ponto que ela vai ficando meio que doente mesmo, até que ela morre. Então com esse aparato aí do Cliff, ela aguenta no máximo até um mês. Fica aí nível de curiosidade. Mas vai se acumulando e vai incomodando ela. Tanto que quando ele chegou naquele local, não deu um mês certinho ainda. Mas ela tá incomodada, então ela vai lá se aliviar pra zerar o negócio todo. De qualquer forma, alguns se perguntaram por que o protagonista não dorme com ela, ao invés de um estranho, não seria melhor pro Cliff? Olha, gente, pensa um pouquinho, pelo amor de Deus, né? O amigo dele dormiu com a mulher dele. Imagina esse pensamento na cabeça dele. Ia ser legal? Outra coisa, ela é a avó da mulher do protagonista, da Sylphie. Então, imagina, eles ficaram pro resto da vida com isso, de que o protagonista dormiu com a avó da mulher dele. A mulher dele, sabendo disso também, ia ficar um climão tão bizarro. Então tem muitas coisas problemáticas, no caso, nesse negócio do protagonista dormir com ele ali. Seria prático? Seria prático. Mas ao mesmo tempo geraria um climão horroroso no futuro aí, tanto com o Cliff, quanto com a Sylphie. Então, obviamente, é uma coisa que devia ser evitada. Um random que eles nunca mais vão ver na vida, afeta muito menos, obviamente. Então quem teve essa ideia maluca, não, era melhor ter dormido com o protagonista porque ao menos o Cliff conhece ele, melhor com o Homem random. Tá doido? O Homem random ele nunca mais vai ver na vida, ele nem sabe quem é. O protagonista vai estar lá, o cara que dormiu com a mulher dele, pro resto da vida na frente dele. Então, pelo amor de Deus, quem acha isso melhor, nossa. Mas alguns ficaram na dúvida, será que o protagonista não faria isso se fosse essencial, ela fosse morrer? Claro que faria. Ele mesmo cogita a possibilidade. Ele não vai deixar ela morrer, obviamente, pra não ter que dormir com ela e trair a mulher dele. Se precisar, realmente, ele vai fazer, mas é um negócio que ele quer evitar a todo custo, enquanto puder. E, bom, acaba não acontecendo nada entre eles e segue aí os dois na viagem, até que chega num local onde eles salvam alguns guerreiros, e aí depois se juntam esses guerreiros e uma caravana que tá indo para a cidade que eles querem chegar, e eles sabem o caminho melhor e tal, então é mais útil seguir eles do que eles se guiarem solo. E eles vão junto com eles e acabam sendo atacados. O protagonista até comenta que eles chamam de bandidos, mas tá mais pro exército. E aí o protagonista começa a correr, lançando várias magias lá pra atrasar eles, lança aquela do pântano pra os cavalos caírem no pântano e não conseguirem seguir, muro de pedra, ele lança um bando de magias lá pra retardar eles. Lança também um feitiço pra deixar tudo nublado na área. E aí depois, uma mulher lá fica uma fera com ele, porque ele não matou nenhum deles, não quis tentar matar nenhum deles. Aquela magia dele, por exemplo, podia ter afundado completamente eles, porque eles morreriam afogados na lama lá. E outras coisas também que ele lançou, ele podia ter matado eles se ele quisesse. Só que ele comenta que ele nem pensou na possibilidade disso. Ele só estava querendo atrasar eles. Ele não estava cogitando, tem que matar todos eles. E aí é um negócio que a gente sentiu falta. O Rudeus tem dificuldade em matar pessoas, seres humanos. Criaturas não, criaturas ele mata como se fosse nada. Mas seres humanos, ou seres que pareçam muito humanos, já incomoda ele matar esses seres. Então, humanos, especificamente, ele não quer matar. Porque ele fica pensando em um bando de coisas das pessoas. No caso, se eles não têm pais, no caso, se eles não têm, na verdade, filhos, talvez não são tão ruins quanto parecem, às vezes estão só seguindo ordens. Ele fica cogitando um bando de possibilidades. No caso que a pessoa que parece ruim na frente dele, na verdade, não é tão ruim assim. E aí ele fica se sentindo culpado em pensar em matar essa pessoa. Isso é discutido lá, a Linalisa comenta até que é um problema que ele tem, mas faz parte. Tem guerreiros que são assim mesmo. A ironia aqui é que ele sabe que ele matou. Só que não foi de forma direta. Por exemplo, quando ele meteu aquele paredão de pedra e um bando de soldados a cavalo se bateram no paredão, com certeza alguns morreram no processo. Ele pensa nisso. Só que ele não se sente culpado, porque aí eles se mataram. Entendeu? É até engraçado essa parte, porque ele pensa, eles se mataram sozinhos, eu não atingi eles com uma magia que mata eles. Eles foram em direção àquela muralha lá que eu botei e se espatifaram nela, não tem culpa disso não. Então, no fim das contas, a Linalisa fala que ele tomou uma decisão correta ali, no caso, tentar uma magia ofensiva poderia dar certo, acabar com o exército todo, mas poderia ter matado ele no processo também. Só que uma das guerreiras que tá nessa caravana não se conforma com isso, e aí fica extremamente de mau humor com o protagonista pelo resto da viagem. Por quê? E aí vem mais informações interessantes que envolvem as tais sucubas que eu tinha comentado. Porque no passado, eles colocaram elas como armas de guerra para se reproduzirem à louca e conseguirem afetar os exércitos humanos nesse processo, porque elas deixam os homens completamente loucos, muito fácil. E como elas funcionam? Elas chegam perto, liberam aquele feromônio que vai deixando os homens doidões, e aí escolhe um deles só, e leva esse homem com eles, e usa até para se reproduzir.
e aí depois mata ele. E o humano que ela não escolheu, os outros que ficaram lá sendo afetados por aquele feromônio dela, eles vão se matar, basicamente, vão se abrigar por ela e tal e se matarem. Então elas são muito efetivas. E é por isso que é recomendado que os exércitos tenham mulheres também. Porque as mulheres não são afetadas por elas, e aí elas conseguem ir lá e acabar com as sucubos. E aí tem o outro porém. O efeito nos homens, se não tiver um mago para usar desintoxicação neles, não acaba. Até eles dormirem com uma mulher. E eles vão ficando cada vez mais doidos e fazendo caca. Então, essas mulheres que estão no grupo, é tipo um serviço delas, elas têm aí a missão também de dormir com os homens. Não é um negócio que tem sentimentos envolvido no meio, nada. É um negócio aí que tem que rolar. Basicamente é a cura. E elas engravidam nesse processo de vez em quando. Quando elas engravidam, é normal do povo, desses guerreiros aí, desse deserto, de que elas voltam para casa, elas têm o filho, e aí elas deixam o filho lá, no caso com a tribo, com os amigos, familiares, etc. E aí ele vai ser criado por eles, enquanto ela vai voltar já pro campo de batalha. Ela não fica lá servindo de mãe, cuidando do filho e tal, pra crescer, não. Ela dá luz e já volta pro campo de batalha. E aí se engravidar de novo, volta para esse processo. Até que chega um ponto que elas já estão mais velhas, se aposentam, e aí vão para casa. E aí elas ficam com aquele trabalho de cuidar, no caso dos filhos e tal, das guerreiras que vão para casa lá. Então é particularmente curioso, como o autor criou toda uma dinâmica cultural lá que é muito esquisita, pro protagonista, por exemplo. Mas faz sentido dentro daquele povo se adaptando àquela situação de um terreno cheio de sucubos. E, bom, para que serve todo esse contexto? Bom, basicamente, a mulher que estava furiosa com o protagonista é porque morreu um dos guardas lá da caravana durante aquele ataque que eles sofreram. Não perderam quase nada, mas um dos guardas morreu. E esse guarda já teve um filho com essa guerreira aí no passado. Até devido a esse negócio de sucubos e tal lá. Aí o protagonista achou que ela não criava ligação nenhuma com quem ela tinha que dormir. Mas sim, ela criou, principalmente do cara lá com quem ela acabou tendo um filho. Então, claramente, ela se importava mais com ele. Não era marido dela, nem nada, não tinha nada oficial, mas ela se importava com ele. Inclusive, ela comenta lá que ela não gosta de magos. Aí ela comenta pro protagonista que se eles forem atacados por sucubos, procurar outra mulher. No caso, pra se desintoxicar, porque ela não quer dormir com ele, não. Mas, bom, é basicamente isso. Depois lá eles chegam naquela cidade das dungeons. Então, essa parte aí toda foi cortada e daria um OVA. Um OVA aí, um episódio, basicamente, dá pra adaptar tudo que eu comentei aqui. E, no caso, pegar mais detalhes das partes do deserto. Podem fazer isso no futuro? Podem. Vão fazer? Olha, se fizerem, é mais provável que eles adaptem aí a parte da Aerys. Tem vários capítulos extras aí com a Aerys, por causa desses volumes aí que estão adaptando dessa segunda temporada, que eles cortaram. Então eu espero que juntem com essas histórias todas da Aerys aí e transformem numa OVA. Eles fizeram isso, inclusive na primeira temporada, teve uma OVA extra da Aerys. Eu espero que essa temporada também tenha uma OVA extra da Aerys, porque senão vai ser meio decepcionante. A não ser que eles peguem e coloquem no começo da terceira temporada. Não teve a OVA da Sylph também? Que eles colocaram como episódio 0 da segunda temporada. Então podem fazer a mesma coisa que a OVA da Aerys. O ponto é que a OVA do deserto é menos provável. Não é impossível, mas menos provável. Eles teriam colocado como episódio normal, se quisessem muito. Porque faz parte da história. Não tem nada essencial ali. Se você não souber, nossa, estragou a história. Não. Não tem nada essencial ali, entendeu? É um bando de extras. Por isso que eu não liguei muito deles cortarem isso. No episódio passado eu comentei as partes polêmicas, que é o que interessa a maioria, honestamente. No caso, qual a parte polêmica que eles cortaram? Mas não tem nada de polêmico nisso tudo que eu falei. São informações interessantes, basicamente, e uma parte a mais que tinha lá da aventura do deserto deles. Então, se fizerem uma OVA com isso, vou achar ótimo. Mas se não adaptarem, não é um grande problema também. E falando no mangá, o anime passou ele. Então quem tá querendo ir pro mangá e tal, pra ver o que acontece mais à frente na história, não adianta mais. O anime, nesse episódio 20 da segunda temporada, já passou os eventos que tem adaptado no mangá. Até o momento que eu fiz esse vídeo, tem até o capítulo 100 do mangá só. Então, pra continuar daqui, quiser saber o que acontece depois, só a partir do Light Novel agora. E, bom, o anime parou no final do capítulo 3 do volume 12 da Light Novel, pra quem tiver interesse lá em dar uma olhada. Inclusive, já tá à venda no Brasil, pra quem interessar. Eu recomendo, a gente pediu por um século aqui a Light Novel do Mushoku Tensei no Brasil, então agora que saiu, vamos prestigiar, né? Por mais que não seja uma editora que eu goste muito. Quem tiver interesse tem um link pra nova na descrição do vídeo. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam do episódio. Essa cena aí da Roxy, tinham lembrado dessa cena da primeira temporada e ligado a ela pra pescar porque ela tava corando ali? Comentem aí. E se por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.